Romanos capítulo 6, versículo 13. A palavra diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Em outra versão: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereço a Deus como quem voltou da morte para a vida. Amém? Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço por essa palavra. Pedimos a Ti que Teu amor, a Tua graça, a Tua paz, o Teu refrigério esteja sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor Deus, venha nos encher do Teu amor e da Tua graça. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Amém? Pode se assentar, dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Quantos estão preparados? Diga amém, irmãos. Pode colocar um fundo aqui para mim, vocês aí? Pô, estou meio revoltado hoje, hein, meu irmão? Essa palavra Deus começou a falar comigo, aonde nós precisamos voltar à verdadeira essência, quebrando as barreiras. Vamos repetir? Voltando à verdadeira essência, quebrando as barreiras. Esse texto que nós estamos lendo aqui do apóstolo Paulo, ele falando, é uma carta à igreja dos Romanos, né? Que diz: mortos para o pecado e vivos em Cristo. Entendeu? Então, baixo também, tá? Então nós precisamos entender que o nosso corpo, ele foi criado por Deus para adoração. Vamos repetir? O meu corpo foi criado por Deus para adorar. Então, por esse motivo, nós devemos voltar à verdadeira essência da adoração. Mas esse mundo de corrupção nos afasta de Deus e nos aproxima do pecado. Então nós devemos também saber que o pecado só não nos leva à morte física, mas também nos leva à morte espiritual. É por isso que nós devemos estar o quê? Mortos para o pecado e vivos para Cristo. Se você pegar essa carta aqui, no capítulo 6, nós vamos entender algumas coisas que, na verdade, as pessoas falam assim, e você já deve ter ouvido: ah, nós estamos vivendo na graça. Quantos já ouviram falar nisso? E nós vamos entender algumas coisas, o que é esse viver na graça. Porque quando eu vivo na graça, eu acho que eu posso viver uma vida de pecado, porque é graça. Mas a graça pode se tornar uma desgraça. Amém? Então, o preço pago por Cristo na cruz foi por nós, para que nós o quê? Não perecemos, não venhamos a perecer, mas para que tivéssemos e que possamos que venhamos ter uma vida eterna. Então, na verdade, quantos crê que o Senhor nos escolheu? Diga amém. Agora eu te faço uma pergunta: você escolheu a Deus? Quantos crê que o Senhor, Ele ressuscitou e Ele quer que venhamos ressuscitar espiritualmente? Porque no meio de nós existem muitos mortos espiritualmente que precisam ressuscitar urgentemente. E número 3, o verdadeiro servo de Deus, ele precisa ter uma vida de submissão. Então eu preciso, na verdade, entender que eu fui escolhido, que eu preciso ressuscitar espiritualmente e que eu preciso ter uma vida de submissão. Quantos entendem isso como igreja? Diga amém. Está diminuindo o amém, tá? Sinal que não está entendendo. Mas vamos lá. Se nós não nos rendermos, de nada adianta nós falarmos que servimos a Deus.
Se não houver uma, sabe, se eu não me render, e o que é render? Nós vamos entender aqui, né? Não adianta nada, eu penso que sirvo a Deus, mas eu não estou vivendo uma vida de rendição. Por quê? Eu estou sempre com a guarda fechada. E aí eu não quero me render. E redenção não é uma palavra muito popular dentro da igreja. Eu quero que você repita comigo. A palavra rendição não é popular dentro da igreja. Amém? Então é uma palavra que não se usa muito dentro da igreja. Da mesma forma, quando nós falamos de submissão, quando nós falamos de submissão, algo dentro de nós parece que fala assim: poxa, ser submisso, sim ou não? Automaticamente parece que arde algo dentro do meu coração falando assim: poxa, eu não quero ser submisso, eu não aceito a submissão. Mas em Cristo Jesus existe uma regra totalmente oposta. Quando nós falamos em nos render, já nos dá uma sensação de perda, porque o ser humano, ele não é doutrinado para falar: se renda, e você se rende. Amém? Fala para o teu irmão: eu quero te complicar nessa noite, para você sair daqui diferente em nome de Jesus. Vamos lá. Então eu pego e observo que essa palavra, render-se, é muito mais utilizado num contexto negativo. Quando a gente fala: o criminoso rendeu-se às autoridades. Aí você entende o que é rendição, ele se rendeu. A cultura nos ensina a nunca desistir, a nunca ceder e muito menos aceitar algumas coisas. É por isso que geralmente nós temos dificuldade em pregar e ensinar a igreja a obedecer, a ser submisso, porque isso está dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quantos gostam de receber ordem do patrão? Diga amém. Ele é teu patrão, você tem que receber ordem. E dentro da casa de Deus é do mesmo jeito, porque Deus, ele te dá algumas ordens, e você pegando esse texto aqui a qual nós lemos, ele vai te dando alguma ordem que você muitas vezes vai falar assim: poxa, eu vou ter que negar isso, eu vou ter que sair dessa zona, eu vou ter que fazer isso, aquilo, outro. O propósito do Senhor Jesus Cristo, ele teve na vida dele que ceder e aceitar a morte na cruz para nos salvar. Amém? O Senhor Jesus, ele teve que aceitar e ser submisso, indo para a cruz para nos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: vê se nessa noite você faz o teu papel e se rende a Jesus para ele poder te salvar. Uma boa parte, hoje eu estava ministrando aqui durante a manhã, uma boa parte de pessoas não vão ser salvas porque elas não se rendem a Cristo. Estão sempre vivendo uma vida de defensiva, uma vida de escudo, uma vida de barreiras. E essa é uma noite que nós precisamos entender o que é se render a Cristo verdadeiramente. Quantos entendem isso? Diga amém. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala aos gentios e a judeus que eram convertidos. E aí eu fiz um pequeno estudo dizendo que João Crisóstomo é o maior pregador do século V. Pedia que os romanos fossem lidos em alta voz uma vez por semana. Agostinho, Lutero, Wesley, três figuras extremamente importantes para a nossa herança cristã, viveram a firmeza da fé através do impacto da carta aos romanos em suas vidas. Os grandes teólogos dizem assim, que uma das maiores cartas escrita pelo apóstolo Paulo é a carta aos Romanos, que é uma carta que na verdade ela fala sobre pecado,
Fala sobre lei, sobre julgamento, sobre destino humano, sobre fé, sobre obras, sobre a graça de Deus, justificação, eleição, plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo. Aí uma esperança cristã, a natureza da vida da igreja, o lugar do judeu e do gentio no propósito de Deus. Fala sobre a filosofia da igreja e a história do mundo. E também fala sobre a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e os princípios da retidão, da moralidade pessoal. Isso tudo é a carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos. Fala para o teu irmão, você se encaixa aqui, não se encaixa, meu irmão? Então você vê que essa carta ela fala sobre tudo. E hoje muitas pessoas ficam me questionando: pastor, o que é uma justificação na Bíblia? O que é, pastor? Na verdade, uma propiciação na Bíblia, pastor. Nós vamos entender. A justificação, na verdade, por justificação entende-se o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que ele se chega através de Cristo. E essa justificação envolve dois atos. O primeiro, o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador. Não existe mais cobrança dos teus pecados. E número 2, o lançamento da justiça de Cristo no lugar do pecado. Então eu preciso entender que quando eu confesso Jesus, eu entendo a carta ali a Romanos, eu preciso viver de uma forma bem convicta que o pecado ele não pode mais fazer parte da minha vida. Que na verdade eu passo a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz: as coisas velhas, e eis que tudo. Então, você não é mais aquela criatura aonde as pessoas falavam: você é isso, você é aquilo outro. Não, você é de Cristo. Você é uma pessoa diferente em todos os seus sentidos. O teu linguajar é diferente, a tua forma de se expressar é diferente, a tua forma de se vestir é diferente. Eu não estou falando de personalidade, eu estou falando de caráter. A Bíblia diz que nós temos que ter o caráter de Cristo. E o que é o caráter? Independente da tua posição social, independente de quem você foi, independente de quem você é, você tem uma palavra restauradora e rema para a vida da pessoa. Quantos entendem isso? Diga amém. Em outras palavras, justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si, mas aquilo que o Senhor Jesus é e faz na vida do que aceita como seu único e suficiente Salvador. Isto é justificação, irmãos. Desse modo, justificar significa tornar ou declarar algo justo. Os advogados aqui da igreja podem confirmar o que eu estou falando. Então, é um termo legal que implica em processo legal. Eu quero que você repita comigo. É um termo legal que implica num processo legal. Se eu tenho uma conduta com Cristo Jesus, se eu tenho uma vida reta na presença de Deus, o diabo pode entrar com qualquer tipo de acusação. Você tem autoridade para falar: o preço já foi pago, meu irmão, não te devo mais nada, capeta. Não te devo mais nada. Os meus pecados não pertencem mais a ninguém, eles foram lançados no mar do esquecimento. Eu tenho uma pessoa que está vindo frequentar a igreja, ele não confessou Jesus ainda, e ele me procurou esses dias lá na academia onde a gente treina e falou: pô pastor, eu quero me casar, porque umas 2, 3 vezes que eu fui na sua igreja, algumas mensagens, e eu nem falei de casamento, ela entrou de uma forma tão grande no meu coração, que começou a ferver um negócio, pegar fogo. E aí eu fui conversar, ele já nem chamou mais de esposa, da mulher que mora comigo.
E ela falou: também quer casar comigo. Olha que interessante, a pessoa que não conhece Jesus está com mais temor do que aquelas pessoas que conhecem Jesus. E eu falei para ele: cara, eu faço teu casamento, não tem problema não, fica tranquilo, isso é fácil. Ele falou: não, pastor, sabe por quê? Hoje quando eu vou me relacionar, é como se eu tivesse sujo, é como se eu tivesse impuro. Falei: e quantos anos você vive com essa pessoa? Eu vivo já 3 anos com ela. E aí eu comecei a explicar algumas coisas para ele, e depois eu recebi uma mensagem mais tarde. Ele falou: pastor, só foi eu falar que eu queria me casar, comecei a ter sonhos, comecei a sentir perseguição. E sabe o que eu falei para ele? Bem-vindo ao time. Aí ele falou assim: como bem-vindo ao time? Falei: você faz parte daqueles que serão perseguidos, mas lá na frente seremos exaltados em nome de Jesus. Nós temos que entender que como servos de Deus, nós passaremos por várias perseguições. Não é uma só não, cara, é muitas. É algo assim que vem no cotidiano, vem no dia a dia, vem no emprego. Pô, sabe, o Alex aí, cadê o Alex? Não está aqui hoje, né? Já foi pro quartel lá, né? Teve que entrar hoje. Agora ele está na roça, né, Rui? Está na roça agora, né? Aí, tivemos lá na cerimônia do Alex, lá que foi, saber a abertura dos portões lá da academia, negócio bonito, gostoso, né? Lembrei até as músicas que cantava o tempo que eu era militar. Fiquei lá, que legal. Ele falou: pastor, uma benção lá, foi legal, o senhor foi lá, mandou até uma mensagem de graça aqui para minha vida. Sabe, fomos lá. E no final da tarde, né, descemos a serra. Ele foi ver lá o sexo do bebê dele lá, à noite, que as boas fazer um outro. Ele falou que estava atravessando para pegar o carro dele, uma endemoniada enviada do capeta chamou ele de negro, cara. Esse filho que vai ser gerado vai ser negro também, igual a ele? Falei: Alex, por que tu não prendeu essa abençoada, essa amaldiçoada, na verdade? Falou: pastor, eu fiquei estático. Falei: Camila, por que tu não deu uma pernada nela com esse barrigão? Desse um mata-leão nela, meu irmão. Mas a gente vê que o inimigo, ele não fica satisfeito com as nossas vitórias. Fala para o teu irmão assim: o inimigo não fica, mas os anjos do Senhor se alegram com a tua vitória. Amém, irmãos? Aí ele veio falar para mim, eu falei: não tem problema, pô. É que agora eu tirei os novos documentos, mas no meu documento era pardo também, não tem problema. Olha, Negrete, que cor bonita aí, cara. Não precisa nem gastar dinheiro com Tonton, com aquele bronzeador vermelho, né? Pô, o negro está em alta, cara. E se a pessoa é racista, ela não conhece nem a procedência de Jesus. Jesus veio da divisa da África ali, Jesus era negro, cara. Tudo indica que ele era bem moreno mesmo, quase pro negro. Quantos entendem essas coisas? Irmãos, o homem que segurou a cruz de Cristo, o nome dele era Simão Cirineu. Alguém já ouviu falar nele? Simão Cirineu. Simão Cirineu, ele era africano, ele era negro. O nome dele era Simão. Naquela época se chamava o nome da cidade junto da pessoa, Simão Cirineu, porque ele era da Cirinéia. E a Cirinéia é uma região da África, e os caras são tudo crioulo. E na verdade ele era um crioulo judeu. E ele foi em Jerusalém participar da festa da Páscoa. Chegou lá, irmãos, ele foi com aquela roupa toda branca, toda a tradição, para receber apenas a aspersão dos sacerdotes no isopo que era jogado ali. E aí Deus é tão bom com aquele negão, rapaz. Sabe o que faz com ele? Ele carrega a cruz de Cristo. Ele pensou, que penteado lindo, hein, cara? Ele pensou que fosse, na verdade, só recebeu umas gotas na sua camisa branca, e ele é lavado pelo sangue do Cordeiro. Vocês entendem essas coisas? Amém, irmãos?
E eu falei: Alex, eu profetizo que o teu filho seja igual a você, tenha esse dentão que você tenha, seja um garoto obediente, temente à palavra de Deus, em nome de Jesus. Quantos entendem essas coisas, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque o inimigo, ele foi criado para roubar a nossa paz. Mas a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará a Satanás. O Deus de paz esmagará a Satanás. E a Bíblia diz que ele está o quê? Debaixo dos nossos pés. Estão doidos para tirar nossa paz, irmãos. Eu quando venho da minha casa que está chovendo, eu falo, aí o inimigo já vem tirando a minha paz. Poxa, e os irmãos que não vêm de carro? Vão pegar essa chuva, essa abençoada gosta de entupir as ruas aí, ficar tudo alagado. Meu coração começa já a não querer ficar em paz. Quantos entendem isso? Diga amém. Aleluia. A justificação é tão abrangente que, se uma pessoa aceita verdadeiramente a Cristo, a uma hora, esta pessoa está também justificada, quando a que segue vários anos. É isso que as pessoas não entendem. Poxa, o cara aceitou Jesus, ele já é justificado, e eu 30 anos também sou justificado. Claro, a Bíblia fala sobre isso. Então, a justificação não é como a santificação. Repita comigo: a justificação não é como a santificação, porque a santificação é um processo gradual nas nossas vidas. Nunca nos tornamos mais justificados por seguirmos a Cristo. Nós somos justificados no momento que aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, irmãos. Às vezes você faz apelo, você fala assim: você quer confessar Jesus? Não é o momento. Não é o momento. Aí eu fico questionando: por que não é o momento? Porque na verdade muitas vezes eu não quero largar os meus hábitos, ou melhor, os meus vícios, que hábitos são coisas boas. Quantos entendem isso? Diga amém. Porque não existe nada que te faça não confessar Jesus. E quando quando a igreja faz um apelo, não é para você congregar naquela igreja, é para você ir para onde Deus vai te direcionar. Quando eu confessei Jesus, não foi na Peniel, foi na Congregacional Jesus Vive, onde eu fiquei lá 1 ano e pouco, e chegou o momento de eu vir embora. A minha esposa, ela entregou a vida a Cristo na Primeira Batista, e hoje nós estamos aqui. Então, o entregar a Cristo é eu me render. Senhor, faça de mim um vaso novo, Senhor. Quando eu não quero me render, eu estou criando a defensiva, eu estou fechando minha guarda, para ninguém encostar em mim. Você já viu aqueles irmãos que você dá um abraço no teu irmão na igreja, ele abraça aqui assim, né? Sabe por quê? Não está acostumado com um abraço. Marcão é um cara que eu beijo o rosto do Marcão, dou um ósculo no Marcão, ele dá em mim, e ele dá em alguns irmãos, é o jeito dele. Tem pessoas que gostam, tem esse jeito carinhoso de tratar, sabe, outra pessoa. Por quê? Teve essa criação, passou isso para os filhos, passou isso para os netos. Tem outras pessoas que não posso tocar em você, sou puro demais, a minha glória vai te deixar cego, então não posso encostar em você. Quantos entendem isso? Diga amém. Quantos entendem isso? Diga amém. Então tudo isso é uma questão de criação, aonde eu crio uma defesa e não consigo me render. A redenção e propiciação. Há duas palavras em Romanos, no capítulo 30, no capítulo 3, versículo 24 e 25. Não precisa ler não. Que nos mostra como Deus resolveu o problema do pecador. E Ele resolveu de que forma? Através da redenção e através da propiciação. A redenção, ela consiste na compra de um escravo e sua imediata libertação.
Olha que interessante, a redenção, ela consiste na compra de um escravo e a sua imediata libertação. Cristo, mediante o seu sacrifício, nos comprou das garras do pecado, de quem éramos escravos, e nos deu a liberdade. E a propiciação é tornar favorável a justiça divina, descrita na lei. Há um sacrifício substituto e reparador, ao qual leva sobre a si as penas da lei. Então, meu irmão, eu preciso entender que, na verdade, Deus me resgatou do pecado. Então, a verdadeira adoração consiste em exatamente o quê? Me entregar e me oferecer a Deus. Se não existe redenção, se não existe oferecimento, a tua adoração não passa do teto. É isso que eu venho me questionando nos últimos dias. Senhor, quebra esses vasos, leva-os à casa do oleiro e faça de cada um deles um vaso novo na tua presença. Hoje falei aqui, irmãos, no culto de manhã, pastores cobrando 30, 40 mil reais para pregar a palavra de Deus, que quem os capacitou foi Deus. Grupos de louvores pedindo caminho, sabe, toalha branca para poder ministrar. Apóstolos entrando pela rua de trás para ser recepcionado, para não ter contato com a igreja. Quantos entendem isso? Diga amém. Você não entende, né? Eu entendo. Por isso que eu falo amém. Porque eu estou revoltado mesmo, meu irmão. E eu vou continuar sendo revoltado. E quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não quiser gostar de mim, também estou pouco ligando. Sabe por quê? Eu vou continuar agradando a Cristo. Eu vou continuar fazendo a vontade de Cristo. Ele me chamou, meu irmão. Ele me convocou. E eu me rendi a Ele, falando: Senhor, eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a tua vontade. O ato de render-se é conhecido de muitas formas. Repita comigo: através da consagração, através de fazer a vontade do Senhor Jesus, através de carregarmos a cruz, e através de submeter-se ao Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos saber que Deus não quer ninguém 95%. Fala para o teu irmão: Deus não te quer 95%. Se nós estamos vivendo a graça, já pensou? A pastora Léa fala para mim: ô gordinho, eu te quero só 95%. E os 5%? Ela me quer 100%, irmão. Gordão. 100%. Eu quero que você entenda, por favor, em nome de Jesus, o nosso Deus, Ele não quer migalha. Às vezes a gente brinca com o espiritismo, mas é um negócio interessante. Quando a pessoa, ela frequentava o espiritismo, ela não tinha vergonha de andar com aquelas roupas toda branca no meio da rua, com aqueles turbantes na cabeça. Você vê essa garotada de faculdade que é envolvido com o Hare Krishna, né, com aqueles vestidão pelo meio da rua, e ninguém tem vergonha de nada. Então eles se dedicam 100%. Repita comigo: se dedicam 100%. Mas para Cristo nós não queremos se dedicar 100%. É só cair uma chuvinha, os bancos da igreja já vão ficando vazios. Agora, como que você quer 100% de Deus, se você não dá 100% para Ele? Você quer receber 95% dele? Amém? Amém? Você quer 100%? Ah, irmão, a tua matemática é a do Gerson, quer levar vantagem de tudo, certo? Queremos levar vantagem em tudo, pô, até com Deus.
Quero dar 95% para ele e quero receber 100%. Fala para o teu irmão, é por isso que você não está chegando a lugar nenhum. Se estamos vivendo na graça, como diz a palavra, a graça é tudo, meu irmão. Repita comigo, a graça é tudo. A graça não é você pela metade, a graça é você por inteiro. Então nós precisamos entender que existem 3 barreiras que nos impedem na total rendição a Deus. A primeira é o medo. Repita comigo, medo. Medo do que, pastor? De me entregar verdadeiramente. Irmãos, eu gostava de carnaval, mas gostava mesmo. Fanático. Eu gostava. Tem uma foto do meu filho, minha filha, tudo no carnaval, né? Levava meu filho, eu cantava na matinê, cara. Gostava, era fanático, escola de samba, Império Serrano, lá em Madureira, gostava, negócio de louco, negócio de doente mesmo. Quando eu me converti, eu tinha medo de sair daquelas práticas. E depois, e aí? Depois? Então nós temos medo de largar aquilo que nos prendia, que nos deixava, na verdade, o povo amarrado, o povo preso ali. Aí o Senhor Jesus, Ele te deixa escravo dele, servo dele, para servi-lo em espírito e em verdade. Como assim entende isso? Diga amém. Outra coisa também, que muitas vezes eu fico preso para não me render, o orgulho. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. E às vezes não é rico financeiramente, não. É a pessoa que parece ter um rei na barriga. Já viu aqueles? Na faculdade tinha uma moça, já tinha até uma certa idade. Colocaram o apelido de Rainha Elizabeth. Aqueles nariz, tipo de mulher do pica-pau, aquele nariz que começa aqui, sabe? Ela entrava na faculdade assim mesmo, ó. Ó, pessoal, chegou a Rainha Elizabeth. A pessoa parece que tinha um rei dentro da barriga. Isso é orgulho, meu irmão, isso é soberba, isso é arrogância, isso é prepotência. Fala pro teu irmão, diminua, vai, mais um pouquinho só, meu. Só mais um pouquinho. Fala pro teu irmão, quando você empina o nariz, aparece sujeira, meu irmão. Ó, pega eu com uma lapa dessa aqui, meu, se tiver sujo, todo mundo vê. Quantos entende isso? Fala pro teu irmão, você tem que olhar olho no olho. Olho no olho. Porque você conhece uma pessoa olhando nos olhos dela. Pá. Não é olhando o nariz dela. Você conhece a pessoa olhando nos olhos dela. E número 3, a confusão que gera nas nossas cabeças quando nós entregamos a vida a Cristo. Gozado, quando nós éramos no mundo, tudo era mais fácil de resolver. Quando eu me entrego a Cristo, eu arrumo confusão de tudo quanto que é lado, irmãos. Na verdade, eu sou um arengueiro. Isso quando não tem aqueles bons samaritanos, né? Ou aqueles santarrão, né? Que a pastora tem que vir de vestido, porque ela está de calça jeans. O negretê tem que mudar o penteado dele, está muito espetado lá o cabelo. Amém? O boné lá do irmão Alex. Essas coisas, irmãos. Somos pessoas críticas. E aí começam a criar confusão na nossa cabeça. Começa a criar algo totalmente atrapalhado. Mas aí nós entendemos que nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus.
Fala para o teu irmão, você não está mais morto, meu irmão. Você ressuscitou. Quantos entendem isso? Você ressuscitou. Então, se a abundância do pecado possibilita a superabundância da graça, alguém poderia deduzir por uma lógica distorcida que Deus seria glorificado ainda mais pelo pecado do homem. É onde as pessoas acham. Mas Paulo ele responde a essa ideia no capítulo 6, onde nós estamos lendo, mostrando que o propósito da graça é a libertação do pecado. Repita comigo: o propósito da graça é a libertação do pecado, irmãos. Então a graça não é para fazer do jeito que estou achando. Quando eu estou na graça, eu estou liberto eu estou liberto do pecado, eu estou livre daquele jugo. Satanás não tem mais autoridade de me cobrar nada. Amém? O servo de Cristo, ele deve viver no pecado para que se torne ainda mais abundante? Não, fala para o teu irmão, não. Porque se a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundará a graça, então eu tenho que pecar mais para vir mais graça. Não é assim? A pessoa deve pensar nessa matemática, né? Pô, então eu vou pecar mais, para vir muito mais bênção de Deus sobre a minha vida. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. Porque todo mundo prega a graça, mas ninguém fala da desgraça que vai acontecer na vida dessas pessoas. Repita comigo: absolutamente não. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele já morreu para o pecado. O verdadeiro servo de Deus, ele morre para o pecado. E o processo de morrer para o pecado é o mesmo que possibilita a vida em Cristo. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Diga amém. Então eu preciso o quê? Ser participante de uma vida espiritual em Cristo. Quem vive no pecado não vive uma vida espiritual. Quem vive no pecado não gosta de ser confrontado com a palavra. Quem gosta do pecado, quando você prega, começa a fazer careta. Quem vive uma vida de pecado, irmãos, acha que tudo que é pregado dentro das igrejas é balela, é crítica de pastores. Irmão, a igreja pode pecar que eu não estou nem aí. Eu preciso falar a verdade. Se a pessoa vai aceitar ou não, é problema dela. É a mesma coisa da pessoa que sabe dirigir e não tem carta, não é? Ou sabe habilitado. Aquela pessoa sabe dirigir? Não. Ela não é habilitada. O habilitado, ele faz curso. Ah, pastor, mas eu sou muito bom e não tenho carta. Você é um rebelde desobediente. Que se a lei te pega, eu não vou aceitar você no meu escritório para quebrar a multa. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Ah, pastor, mas é uma voltinha. A minha filha Luana e o meu filho Juninho só foram pegar o meu carro, porque o carro é meu, não é deles, é meu e da minha esposa, quando eles foram habilitados. Meu filho falava: pô pai, o meu amigo pega, é problema dele e do pai dele, e você quem manda sou eu. Se você é crente, você está sem habilitação, meu irmão, Deus vai te honrar para você tirar em nome de Jesus. Amém? Não, pastor, mas eu conheço o policial. Tem que prender o policial que te deixa passar, porque você está com uma máquina de matar nas tuas mãos. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso de verdade? Então, meu irmão, eu estou vivendo uma vida o quê? De pecado, fora da presença de Deus. Eu preciso entender que eu sou morto para o pecado e vivo em Cristo. Quantos entendem isso? Amém, irmãos? Amém?
Pastor, mas o meu filho, ele senta no meu carro. Não, o carro é seu. Criminalmente falando, você vai assumir todo o rojão. Aleluia. Essa saiu quentinha, não estava no script, amém, irmãos? Essa foi para te cutucar mesmo. Eu quero que você repita comigo: o pecado não pode me dominar. O pecado não pode nos dominar. Uma vez ressuscitado com Cristo, cabe a nós rejeitar o pecado, irmãos. Na nossa vida, não devemos deixar o pecado reinar. Não devemos nos oferecer ao pecado como servos da iniquidade. O novo homem, ele ressuscitado, deve ser servo de Deus e não servo de Satanás. O pecado não domina a pessoa que vive debaixo da graça, como domina as pessoas que vivem sob a lei. O pecado no Antigo Testamento, ele dominava os homens, porque eles entendiam a lei. Mas quem vive na graça não está debaixo do pecado, porque está sobre as asas do Onipotente, irmãos. Então a gente não vive esse jugo da lei, porque eu estou vivendo a graça. Mas a graça, na verdade, ela domina o pecado. Quantos entendem isso? Repita comigo: liberdade dos verdadeiros servos de Deus. Fala para o teu irmão, isso é para você. Pede pro pessoal melhorar meu microfone aqui, que tem gente que não está ouvindo aqui, hein? Fala: liberdade dos servos de Deus. Liberdade. A liberdade da lei não autoriza a libertinagem. Fala pro teu irmão: não confunda a liberdade com libertinagem. Coisas totalmente opostas. Todos nós somos servos ou do pecado ou da justiça. O servo do pecado, ele é livre, mas não participa da justiça e da vida. Eu já falei várias vezes na igreja e vou repetir. A pessoa, quando ela tem uma dependência, seja de droga, seja na área da prostituição, seja lá no que for, ela não manda no corpo dela. Quem manda no corpo dela é o inimigo. E geralmente o inimigo são aquelas pessoas que andam conosco. Eu falo isso porque eu já andei no mundo, tá, irmão? Não nasci crente, não. Então eu conheço o mundo de ponta cabeça também. E aí o que acontece? Quando você fala assim: eu estou indo embora para minha casa, o diabo, ele conhece a tua fraqueza, sempre manda um enviado para te chamar para ir para outro lugar. Então naquele momento ali, você está vivo, mas espiritualmente você está morto. Quando você vai no velório e todo mundo fecha ali a tampa ali sabe, ali da urna, fecha, o morto não fala assim: não balança muito não, cara. Ele fala isso? Ele fala isso? Dá um tempo aí, cara, cuidado para não me derrubar, hein, meu. Ele fala isso? Sabe por quê? Ele está. Então, quando nós saímos do ponto A para ir para o ponto B, e alguém quer me levar para um ponto que não é o A nem o B, eu estou morto. E nós precisamos ressuscitar em Cristo Jesus. Fala para o teu irmão: essa é a noite que o inimigo não vai ter mais legalidade na tua vida, porque você está vivendo a graça, você está vivendo o todo de Deus, você está vivendo aquele posicionamento. Sabe por quê, meu irmão? Deus, Ele não te comprou com ouro e prata. Deus te comprou com o precioso sangue de Jesus. Se fosse por ouro e prata, o diabo já tinha feito uma proposta para ele. Mas o sangue que foi derramado foi um sangue de um inocente, para nos libertar do cativeiro e nos levar por uma vida eterna. Como você entende isso, irmãos?
Olha que gostoso aqui de ouvir. O servo da justiça, ele é livre do pecado e da morte. Da mesma maneira que dedicamos os nossos corpos ao pecado, no passado devemos nos dedicar à justiça e à santificação em Cristo. Diariamente, a igreja, ela precisa buscar o processo de santificação. E o que é esse processo de santificação? Se eu sou um cara arrogante e prepotente, eu preciso aceitar críticas sobre a minha arrogância e a minha prepotência. Amém? Se eu sou uma pessoa estúpida para falar com as pessoas, e alguém falar para... Irmão, você é muito estúpido por não falar. Melhora teu jeito. Ah, não quero falar mais com você. Aparta-te de mim, Satanás. Eu não quero conserto. Tem uma amiga nossa, minha e da minha esposa, diz que quando ela acorda, ela só consegue falar com as pessoas lá para as 10h30, 11 horas da manhã, porque ela dá coice em todo mundo. Me perdoa o que eu vou falar, tá, irmãos? Pode gostar ou não gostar. Para mim é demônio. Pô, se Deus me fez levantar, respirei, tomei um café, eu vou dar coice em alguém, rapaz? Se é um problema de fabricação, tu precisa passar pela restauração novamente. Você está entendendo, meu irmão? Poxa, você dorme 8 horas, acorda e sai dando coisa em todo mundo. Quando ela falou isso para mim, dá vontade de falar algumas coisas, mas eu vejo que na verdade a pessoa não quer mudança. Quantos tem esse problema aqui? Levanta as mãos. Ninguém tem agora, né? Tudo santo. Não existe isso, irmão. Vai me perdoar. Fala pro teu irmão assim: você não tem culpa da minha dor de dente, cara. Você não tem culpa da minha dor de cabeça. Você não tem culpa, meu irmão. Então você não pode crucificar aquela pessoa que vem falar com você. Maravilhoso quando você dá bom dia para a pessoa e a pessoa fala assim: bom dia. No mínimo é Zé Pilintra que está ali. Bom dia. Eu lembro uma vez que fui pegar um ônibus, eu tenho um hábito de cumprimentar o motorista. Pô, senhor, tudo bem? Imagina que a viagem vai ser uma benção, né, irmãos? Ele vai dando aquelas freadas maravilhosas, né? Parece que está carregando o boi, vira para um lado, vira para o outro. Não está nem aí, cara. Não é a mãe dele que está lá atrás? Isso quando você não aperta aquele bendito bagulho aqui no seu nome daquilo, né? Você aperta, você chama aquele negócio, o cara para no outro ponto e fala: pô, motorista, não quero nem saber. Tem algum motorista de ônibus aqui, irmão? Eu preciso fazer libertação se tiver, tá? Em nome de Jesus. Quase todos eles revoltados, irmãos. Quando você vê algum que é alegre, você até estranha. Você fala: opa, não estou no Guarujá, ou não estou em São Vicente, estou em outro lugar. Porque aqui parece ser um escolhido a dedo, irmãos. Por que isso? É a mesma coisa da pessoa que acorda revoltada, que acorda coração amargo. O escravo do pecado se afasta da justiça. Repita comigo: o escravo do pecado se afasta da justiça. Os resultados são a vergonha e a morte. O servo de Deus, porém, foi libertado do pecado, irmãos. O caminho dele leva à santificação e à vida eterna. Então eu preciso entender que quando eu entrego a minha vida a Cristo, e Deus me deu um versículo ali, nesse mesmo texto, que eu parei assim para refletir, e foi algo que me marcou muito.
onde fala sobre o escravo da justiça. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 19, diz: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram um membro do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que te leva à santidade. Da mesma forma que você entregava o teu corpo às obras do inimigo, entrega o teu corpo 100% a Deus, para o Deus de justiça. E você vai ver, eu estou profetizando a tua vida agora, irmãos. Você vai ver o que Deus ele vai fazer na tua vida. Eu não estou pedindo para você ser crente dessa igreja. Eu não estou pedindo para você vir de segunda a segunda na igreja, que isso não salva ninguém. Isso é uma hipocrisia. Eu estou dizendo que você precisa ter um encontro com Cristo verdadeiro. Falei hoje de manhã e volto a repetir à noite. Eu fiz um estudo recentemente e existe mais crentes desviados dentro das igrejas do que aí fora. Deus não te quer 95%. Deus ele te quer 100%. Ninguém casa com uma mulher ou ninguém casa com um homem se não for 100%. É o corpo inteiro. Deus ele manda falar para você nessa noite. Ele te quer por inteiro. Sabe por quê? Ele é o noivo. E o noivo, ele sempre quer a noiva, que somos nós, por inteiro. Quantos entendem isso? Fica de pé em nome de Jesus. Quando eu me converti, o meu processo de conversão foi gradativo. E esse processo de conversão gradativo, hoje eu cheguei num estágio muito interessante, aonde quando eu converso com algumas pessoas, eu sempre digo que eu acredito. Eu acredito na vida de cada um de vocês. Que se você está na inércia, você pode decolar em nome de Jesus. Eu acredito naqueles que estão fazendo uma faculdade e querem desistir, que vão se formar em nome de Jesus. Eu acredito naqueles que estão passando por uma crise financeira, que essa crise não vai te abalar, porque você está posicionado em Cristo Jesus. Eu acredito nessas coisas. Eu acredito. Eu vou falar do Alex de novo. Quando eu dei um abraço nele, a mãe dele está até aí, que eu vi, né? Está aí. Eu dei, pô, sabe, um abraço de pai nele, de amigo, de pastor. E eu me emocionei. Quando o comandante lá do Barro Branco falou assim: 63 vagas, ou melhor, 63 para uma. Mais de 50 e poucos mil inscritos, irmãos. Um garoto que, com muito respeito pelos pais, que veio do nada, sem credibilidade, que pagou um preço para chegar lá, sendo honrado, porque foi obediente e temente a Deus. Quando ele chegou na minha sala dizendo: pastor, ele ligou para mim de manhã cedo do ônibus, chorando: pastor, eles estão me repetindo, porque eu tenho uma marca de um tiro aqui na lateral. Falei: não, cara, eu não aceito isso. Ele chorando no ônibus. Falei: não, eu não aceito isso. Eu quero falar contigo hoje. E ele veio falar comigo. Nós entramos ali na sala. Falei: filho, tu vai conseguir. E eu vou estar junto contigo. Aonde você estiver, eu vou estar contigo. E quando eu falei isso para ele, parece que ele deu um up nele assim. Ele: não, pastor, mas eles... Não, irmão.
A gente fala com o Rui vai entrar com um processo. Fala com quem quiser, nós vamos correr atrás. Você vai conseguir, porque você foi alvejado em serviço. E eu não aceito isso, o diabo, Satanás, tirar a tua bênção. E ele me deu um abraço lá no pátio da academia e falou: pastor, eu consegui. Eu consegui. Era o menor da tropa, né, Leia? Eu falei: Deus no meio de gigantes coloca um Davi para fazer a diferença. Amém, irmãos? Por que eu falo isso? Amanhã é você que vai estar entrando na minha sala e eu vou falar para você: você vai conseguir. Eu acredito. Sabe por que Deus criou essa mão? Sabe por que Deus criou esse cara com 120 quilos? Para que eu possa derramar uma bênção maior sobre a tua vida. Deus nos fez, nos criou como pastor para nós abençoarmos, para que nós possamos ter voz profética na nação. Fala para o teu irmão assim: o pastor acredita em ti. Pode falar para ele como profeta mesmo, irmão: o pastor acredita em você. E eu também acredito. Nós acreditamos. É honra, irmãos. É honra. É honra. Eu vi aquele garoto como se fosse meu filho ali, né? É honra. Não é meu filho físico, mas é meu filho espiritual. Para a igreja é honra. É o teu irmão que venceu no meio de mais de 50 mil pessoas, irmão. É o teu irmão. Ele falou: pastor, sabendo a entrega do Espadim, o senhor vai estar comigo? Cara, não sei qual vai ser minha agenda, mas está arriscado eu cancelar alguma agenda para estar lá falando: você venceu a segunda etapa. E quando se formar eu vou falar assim: meu irmão, você merece a espada, e quem está te entregando é Deus, em nome de Jesus. Daqui para amanhã aí, cadê ele? Está ali, daqui para amanhã é o Bruno, daqui para amanhã é o Ademilton, daqui para amanhã a menina lá na faculdade de Direito, a minha filha no Direito, e outros que estão estudando, o filho ali do Alex ali, ele falou que quer ser engenheiro químico. Vai ser, vai conseguir, e vai ser o melhor engenheiro, pô. Sabe por quê, irmãos? Isso é igreja. Quando nós estamos unidos no mundo espiritual, há um mover sobrenatural que você não faz ideia. E o diabo fica nos atolando no pecado, na mentira, nos enganando, dizendo que nós somos derrotados, que nós não somos ninguém. Isso é uma mentira de Satanás. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Eu acredito nessa igreja. Eu acredito na igreja do vizinho. Eu acredito na palavra de vida. Eu acredito na CVC. Eu acredito lá na Peniel, do centro, de Vicente de Carvalho. Eu acredito na Assembleia de Deus. Eu acredito em cada pessoa que diz não para o pecado e tem como Cristo o seu foco. Acredito. Pode me convidar em todas as formaturas que eu vou, irmão, com orgulho. Eu comprometi a minha sexta-feira para ver aquele jovem lá. Eu comprometo meu sábado, meu domingo, e eu vou te ver. Sabe por quê? É mais uma vez nós estamos pisando na cabeça do inimigo. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso de verdade? Cura a tua cabeça em nome de Jesus, irmãos. Aleluia, Deus. Se você tem vontade de desistir, porque o pecado está falando mais alto com você,
ou se você vive uma vida de pecado, que já se tornou normal, eu não quero te expor, mas se renda a Cristo nessa noite e venha até aqui à frente. Venha com fé, venha com coragem, porque Deus, Ele vai mexer no mundo espiritual e vai entrar com algo sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vir aqui à frente é para corajosos, não é para covardes, irmãos. Oh Deus, Sharei kamon turika pasiri, Shoi kapai kirika faia dos, Alai kirika maia do, Shei kapai. Anai kirika mai kishi. Sai do teu lugar, não brinca com essa palavra profética que eu lancei aqui, irmãos. Não brincam com essa palavra profética que eu lancei aqui. Deus quer te tirar desse cativeiro. Nos acostumamos com cativeiros. Vivemos uma vida fora da graça de Deus e achamos que vamos ser salvos. A Bíblia diz que a porta ela é estreita e poucos entrarão por ela. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: portanto fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E no versículo 5 diz: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Sabe o que eu vejo, irmãos? O apóstolo Paulo, ele dizendo: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas do passado se passaram, e eis que tudo se faz novo na minha vida. A prostituição, a mentira, nada disso tem mais legalidade sobre a minha vida. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma pessoa totalmente transformada. Eu me afasto de tudo que me tira da presença de Deus. Ah, Senhor. E aí sabe o que acontece? No momento desse, eu creio que os anjos do Senhor, meu irmão, se alegram de uma forma maravilhosa. Porque quando nós nos afastamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus. As irmãs podem vir mais aqui. Pô, sai por favor, uns 2 passos mais à frente. Você pode orar junto com a Dilson. E pô, sabe, irmã Sueli, vem aqui orar junto. Você, a pastora Léia e a irmã Dilson. Te vou clamar. Aleluia. Pois tudo vem de ti. Aleluia, Deus. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tu
pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. Preparado